paz do Senhor, queridos, aleluia, glória a Deus, shalom. Estamos falando de Lajinha, Minas, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, Centro de Cultura Bíblica Berechite, com seus cursos teológicos, através do Seminário Tabernáculo, Seminário Berechite, Faculdade Berechite. Estamos aqui, Pastor Ilmar, desde 92, estudando a Bíblia. Esse curso que estamos ministrando é o curso intermediário de teologia. Depois do básico, 36 matérias, se faz então um intermediário com mais 18. É um curso voltado mais para líderes, para quem está à frente, para quem está coordenando, né? Para quem está efetivamente dirigindo igrejas. E essa aula nossa é a aula de administração eclesiástica. Essa é a última aula dessa matéria. Nós gravamos 9 aulas, essa é a 10ª, a última aula. Estamos falando aqui sobre administração eclesiástica. Falamos muitas coisas já até agora. A última aula falamos sobre a pesquisa que fizeram em 21 países, mostrando quem são os ladrões do tempo. Lembrando que Salomão escreveu na sua idade senil, adulta, após seus 60 anos, né? Ele morreu depois de 70 anos, que ele fala que há tempo para todo propósito para a terra. Então, o grande segredo do administrador eclesiástico da igreja é saber administrar o seu tempo. E a aula de hoje ela vai falar sobre isso. Dicas para se economizar o tempo. Nós estamos usando o livro texto do reverendo Gildardo Jesus dos Reis. Ele é pastor presbiteriano. Estamos usando o seu livro aqui, texto, sua apostila sobre a administração eclesiástica, usado nos seminários presbiterianos. Então temos aqui, além de planejar, organizar, né? Lembra disso? Dirigir e controlar, que são coisas que vão ajudar em muito para economizar o tempo. Planejar toda hora aplicado em planejamento eficiente, poupa 3 ou 4 na execução. Isso é interessante anotar aí. 1 hora de planejamento economiza 3 horas ou 4 na execução, quando é planejado e quando é feito. É a revelia, né? Organização é um outro fator facilitador na execução das tarefas. Uma aliada do tempo. Se tiver organização, tudo vai muito mais rápido. Delegação, atribuição de tarefa a outras pessoas. Isso é que vai economizar tempo, né? Porque um sozinho fazendo a mesma coisa, né? Ou fazendo várias coisas, vai ficar fazendo. Acabou aquela tarefa, vai fazer outra. Acabou aquela outra, vai fazer a outra. Se ele põe cada um numa tarefa, é igual a produção em série, né? Que começou lá no tempo de Ford, o Fordismo, depois o Toyotismo. Uma produção sob demanda, que é o Toyotismo, e a produção Fordista, que é a produção em série. Põe uma linha de montagem, passa na sua frente. Um só põe roda, outro só põe parafuso, outro só põe porta, outro só põe vidro. E assim o carro vai andando, começa na plataforma, no chassi, e no final ele está todo montado. Então a igreja tem que funcionar assim. Cada um fazendo uma atividade. De maneira que todos estão trabalhando. Porque se ficar à toa também dentro da igreja, vai trazer problema. Crente à toa, oficina de Satanás. Quais são os benefícios da delegação de tarefas? Facilita o trabalho do pastor, aumenta a produtividade, dá oportunidade para a pessoa desenvolver os seus dons, né? E dá ao líder mais tempo para gerir, para administrar. Telefone, usar para deslocamento desnecessário para obter informações. Uso só para evitar, para economizar tempo. Em vez de sair daqui lá no mercado, telefone para saber se tem o que você precisa lá. Então use ele a seu favor e não para roubar o seu tempo, use para ganhar tempo. Use o Zap para ganhar tempo, o Telegram, o Instagram, o Facebook. Comunicação, a linguagem simples, concisa, isenta de ambiguidades, assegura a compreensão e poupa o tempo com mal entendidos. Você imagina essas palavras ambíguas, né? Como é que ela demora, que a pessoa sai contrariada, depois vai ter que explicar, mas não era isso que eu estava dizendo. É aquele estudo que eu dei, aquela palavra que eu falei, aquela oportunidade que eu te concedi, que você fez lá, levantou questionamento, porque às vezes não falou diretamente, não falou transparentemente, não falou de maneira clara, fica falando, né, por maneiras ambíguas, e aí gera controvérsias. Tomada de decisões. A análise de decisão tem que ser precisa e baseada em informações seguras para que o problema possa ser atacado. Para tomar decisão tem que ter subsídios. Ninguém toma decisão de repente sem dados. Né? O juiz, como é que vai julgar uma causa do juiz? Ele ouve o promotor que está acusando, ouve o defensor. E ele olha então as provas, as testemunhas, para ele poder exarar a sua decisão, para exarar a sua sentença. Então, tem que decidir. Tem muito líder que não decide, vai só empurrando, né? Vamos ver, e traz sérios prejuízos. Que
que é preciso decidir, ainda que se decida erradamente, mas se decida, tem que ter decisão. Não pode ter postergação contínua, né? Concentração. Quando se concentra, você vai gastar minimamente. Então, faça concentração. Concentração é aquele preparativo, né? Todo jogo de futebol ano tem a concentração, onde se faz a preleção, onde se passa os detalhes, onde se faz a escalação, onde se estuda a técnica para ir para o jogo. Abaixe algumas soluções práticas que ajudarão a economizar o tempo. Estabelecer metas anuais, mensal, semanal, diária. Programa atividades e tarefas da semana, do dia, em função das metas. Faça as coisas em ordem de prioridade. Saiba onde seu tempo é realmente empregado. Estabeleça data e hora para início e fim de cada atividade. Elimine desperdiçadores de tempo. Utilize uma agenda como um calendário de reuniões. Crie uma lista de afazeres. Organize as tarefas. Organize seu acesso com rapidez de informações usadas com frequência. Né? Isso é minimizar. Aquilo que repete todo dia, você faz um protocolo daquilo ali. Como fazer reuniões criativas? Só convoque reunião quando totalmente indispensável. Para com reuniãozite. Isso não dá em nada. Pensa que fazer muita reunião é sinal que está trabalhando? Negativo. Estabeleça o objetivo da reunião. Elabore a pauta, fixando o tempo para cada assunto. Coloca só as pessoas quais o assunto interessa. Não chama quem não interessa. Para quê? Para dar número? Mantenha o rumo da discussão. Tem que ter uma pessoa que seja um moderador para controlar, para direcionar. Sintetize as conclusões. Tem que ter ata. O que resolveu essa reunião? Faça acompanhamento da decisão. Para toda reunião tem que ter ata para depois acompanhar o que foi decidido. Então, critérios de classificação das tarefas e compromissos. Os critérios de classificação de tarefas e compromissos são pontos fundamentais para corrigir os desperdiçadores de tempo. Então, para corrigir desperdiçar o tempo, tem que ter critério para tarefa e compromisso. Quantas vezes não nos deparamos com situações em que determinado compromisso era considerado como urgente? Geralmente os critérios são distorcidos. Algumas tarefas são importantes e não urgentes. Outras são importantes e urgentes. E algumas nem são importantes nem urgentes. Então isso é muito importante, muito interessante nós pensarmos nisso, né? Quais são os critérios para se falar, para saber o que é urgente, o que não é não urgente, o que é importante, o que não é importante. Isso é muito interessante nós termos essa ideia. Então, primeira coisa, o critério de classificação. Urgente e importante. Crise maior, expressão dos projetos, limite crítico no projeto, emergências familiares, desastres naturais. Agora, é importante, não urgente. Preparação, planejamento, prevenção de crise, relacionamento, manutenção. Agora, urgente, não importante. Interrupções, alguns e-mails, o telefonema, algumas reuniões, pressão nos projetos devido à proximidade dos prazos. Isso é urgente, não importante. Agora, não importante e não urgente. Dia a dia, e-mails ou telefonema, algumas reuniões. Então é isso aí. Então nós estivemos estudando aqui a administração eclesiástica, primeira fase. Fizemos essas 10 aulas, mostrando então desde a introdução até chegar aqui nesse ponto chamado economia de tempo, né? Quais são as dicas para nós economizarmos o tempo de maneira que ele seja eficiente e eficaz. Encontramos daqui a alguns dias no nosso próximo bloco da matéria, quando estivermos estudando a Administração Eclesiástica 2, que vai ser a prática dessa aqui. Fica na paz, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.